O que fazer para que os nossos projetos não sejam impedidos? O que fazer para que os nossos projetos não sejam impedidos? Nós vamos falar dentro desse tema, pela permissão de Deus, do seu Espírito, baseado na vida de Neemias, que foi um homem tremendo, um líder fantástico, um homem de uma grande capacidade. E nós vamos falar algumas coisas aqui. Como é que a gente pode fazer, ou o que a gente pode fazer para que os nossos projetos não sejam bloqueados, impedidos, terminem pela metade, não sejam concluídos. E nós vamos falar alguma coisa. Continue com a sua Bíblia aí, que daqui a pouco nós vamos abrir um capítulo do livro de Neemias, para você acompanhar algumas coisas importantes. Bem, em primeiro lugar, você precisa acreditar no seu projeto. Se você não acredita no seu projeto, meu filho, não dá nem para sair do chão. O caso de Neemias aqui, ele recebe uma notícia de que a cidade de Jerusalém estava com muro queimado, porta fendida, pobreza, desânimo, angústia. A coisa estava feia lá em Jerusalém. Ele ora a Deus e ele coloca no seu coração um projeto. Eu vou reconstruir Jerusalém, eu vou tapar as brechas do muro, eu vou colocar portas novas, eu vou reanimar aquele povo, eu vou reconstruir aquela cidade. Este era o projeto de Neemias. Qual é o seu? Não precisa ficar em pé para contar. Você tem um projeto, você tem um objetivo, e um objetivo de vida se transforma num projeto de vida. Projeto pode ser você querer construir uma família, você querer almejar um emprego, você querer fazer uma faculdade, você querer comprar um carro, sei lá. Cada um tem um ou mais projetos. O projeto de Neemias era um projeto audacioso, um projeto muito acima da sua capacidade. Então a primeira coisa que eu vejo, Neemias, é que para um projeto dar certo, você tem que acreditar no teu projeto. A prova que ele acreditava no seu projeto é que ele foi falar com Deus. Em segundo lugar, se você tem um projeto e se você acredita no seu projeto, é bom você confirmar com Deus o seu projeto. Será que isto é o melhor para mim? Será que isto é o melhor para mim? A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 14, que esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Confirme com Deus o projeto que você tem para a sua vida. Em terceiro lugar, você precisa aprender a depender de Deus para que esse projeto dê certo. Se você vê o capítulo 1 de Neemias, ele passa alguns dias orando, isto é, ele está buscando de Deus uma confirmação, e depois então, ele vai falar com Deus, mostrando para Deus que para o seu projeto dar certo, Deus tem que participar dele. Se você quer que o seu projeto de vida dê certo, coloque Deus para participar dele. E quando você coloca Deus para participar do seu projeto, você está dizendo para Deus que você depende dele. Lembre-se que lá em Atos capítulo 17, versículo 25 diz que dele provém a vida e todas as demais coisas. Em terceiro lugar,
Em quarto lugar, primeiro, você tem que acreditar no seu projeto. Segundo, você tem que confirmar com Deus o seu projeto. Terceiro, você precisa depender de Deus para esse projeto dar certo. E em quarto lugar, esperar a hora certa para colocar esse projeto em execução. Se você vê aqui, o primeiro capítulo de Neemias, logo no início, diz que isso sucedeu no mês de Quisleu. O calendário lá dos judeus não é um calendário igual ao nosso. Isso aqui é entre novembro e dezembro. Entre novembro e dezembro, ele idealiza o seu projeto. Depois você vai ver, no capítulo 2 e no primeiro versículo, e sucedeu, pois, no mês de Nisan ou Nissan, isso é entre março e abril. Ele concebeu a ideia entre novembro e dezembro e começou a executar entre março e abril. Significa que você pode ter um projeto, um propósito na sua vida, mas não significa que amanhã tem que começar. Até o nosso Deus, Ele esperou a hora certa de colocar em ação o seu plano. Em Gálatas 4:4 diz assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E vindo a plenitude dos tempos, isso é, no tempo certo, no tempo de Deus, na hora certa, Jesus aparece. Até Deus espera o tempo certo, porque se você colocar algum projeto seu em execução antes da hora, ele já pode nascer morto, ou então você pode quebrar a cara. Em quinto lugar, você precisa executá-lo, porque tem gente que projeta tanto e vive no campo da teoria e nunca da prática, vive no campo da subjetividade e não da objetividade. Tem gente que faz tanto plano com a língua, com a boca, mas na hora da prática não sai nem 1%. Não adianta você ficar projetando coisas mirabolantes, escrevendo no papel e fala daqui e fala dali. Você precisa colocar em prática, você precisa executar, você precisa começar. Agora escute bem, esses 5 primeiros passos que você vai dar para colocar um objetivo, um propósito, um projeto, acreditar nele, confirmar com Deus, depender de Deus. Olha, você precisa observar essas coisas. Você precisa observar essas coisas. Colocar no tempo certo e executá-lo. Você sabe qual é o maior objeto de impedimento? É você. Nesses 5 primeiros tópicos aqui, o maior objeto de impedimento para que um projeto não dê certo é você. Você que não acredita, você que não confirma com Deus, você que não depende de Deus, você que não espera a hora certa, você que não coloca ele em execução. O maior impedimento de um projeto começa por nós mesmos. O maior impedimento de um propósito começa comigo. Agora, daqui para frente, você vai ver como é que Neemias vai lidar com outras variáveis que vão tentar impedir que o seu projeto dê certo. Pegue o capítulo 6 de Neemias. Vamos verificar outras variáveis. Primeiro você guarde que, em primeiro lugar, para que algum projeto, algum propósito dê errado, o objeto de impedimento sou eu mesmo, com as minhas atitudes, com as minhas ações e com a minha maneira de ser. Agora, daqui para frente, como é que eu vou lidar com outras variáveis que vão tentar impedir que o meu projeto dê certo? No capítulo 6, os 4 primeiros versículos dizem assim: se tem alguém do seu lado que não está com a Bíblia, colabore com ele, com a pessoa que está perto de você. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio,
e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi.